Certo. Não, mas é porque eu queria falar com os meninos antes da gravação, pode ser? Que ele não sai na gravação? Pronto, já está ao vivo. Sempre só pode falar com ele gravando, entendeu? Ah, tá certo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está aí estudando conosco, né? Juntamente com a Escola Maria Sagrado Coração, alunos de maneira bem especial do 8º ano, né? 8º ano A, 8º ano B. Uma ótima semana, um ótimo dia para você. E assim, na aula de hoje nós vamos focar um pouquinho, vamos estudar um pouquinho sobre a estrutura do texto poético, né? Vamos falar sobre poesia. Na verdade, nós estamos começando a aprimorar um pouquinho sobre o estudo poético. Essa aula, ela é destinada para o 8º ano, mas você que está estudando para qualquer concurso, você que está estudando para o Enem, também pode estudar esse conteúdo, porque é um conteúdo atemporal, né? Cai em qualquer época em relação a concurso ou então algumas séries. Por que eu digo isso? Porque a nossa língua portuguesa, independente da série que você esteja, poesia, ela é corriqueira. Ela comumente nós estudamos. Então, bora estudar um pouquinho o poema. A aula de hoje é o que? A estrutura do texto poético, né? Uma abração, né? Uma maneira bem carinhosa para os alunos da Escola Maria Sagrado Coração, principalmente do 8º A e 8º B, tá certo? Esse é o nosso destino da nossa aula para eles e para você que está aí anotando. Já pegou o papel, já pegou o caderno, né? Vamos anotar direitinho. Por que nós vamos estudar esse conteúdo, Marília? Eu sou professora Marília, né, professora de língua portuguesa. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, nós temos vários gêneros textuais e o gênero poético também compõe a esses gêneros textuais, a esses múltiplos meios de comunicação que nós temos. Então, quando a gente lembra daquele poema, mais do que conhecido, mais do que lembrado, como amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Ah, Marília, você vai falar de poema, você vai falar de amor? Não obrigatoriamente, mas assim, o poema ele é motivo para vários assuntos, né? Nós já falamos um pouquinho também sobre isso. E aí nós vamos aprimorar um pouquinho os estudos em relação à forma fixa. Tem poemas que têm uma estrutura mais basilar, mais fixa, que não muda em relação à sua estrutura, tá certo? Vamos observar aqui o próximo slide. Vamos ver se passa direitinho, né? Marília, se você falou que poema, né, o poema faz parte de uma estrutura que eu posso me expressar, o poema, e você acabou de falar que o poema tem uma estrutura fixa, que geralmente não muda, também tem poemas que podem mudar, que tem uma flexibilidade? Sim, existe. Hoje nós vamos estudar um pouquinho os poemas de formas fixas, tá certo? Mas também você que está em casa, que gosta de ler, que gosta de escrever, que gosta de colocar os versos no papel, você pode escrever sem nenhuma preocupação se está certo ou se está errado, a livre escolha de versos. Escrever de maneira livre, sem essa estrutura padrão, tá certo? Então, não fique assim, então eu não sabia o que era um haikai, eu não sei o que é um soneto, então eu não vou fazer um poema. Faça o seu poema do mesmo jeito, que certamente vai estar bem interessante, né? Aí depois, se você quiser estruturar, colocar em várias redondilhas diferentes, já é outra história, tá bom? Vamos lá. Cada linha do poema, pessoal, nós sabemos que são chamados o quê? Linha do poema é chamado verso, né? Quando eu chamar a linha do poema, eu chamo de verso, tá bom? Isso daí é uma classificação que a gente estuda geralmente, né, nos anos iniciais. Aí vamos lembrar do verso em relação a Camões, né? No slide, nós podemos observar que Camões, grande poeta português, escreveu esse verso. Alma minha gentil que partiste. Esse verso faz parte de uma estrofe que faz parte de um poema. Então, traz todo o quê? Um sentido único, por isso que é unidade poética. É uma partezinha, é uma linhazinha que nós entendemos e nós denominamos de verso, tá certo? E a estrofe, Marília? A estrofe eu lembro de canção. Realmente nas canções existem estrofes, algumas canções com mais estrofes e outras com menos estrofe. Então, a estrofe é agrupamento de versos. Então, quando tem aquele bloquinho, né? O bloquinho eu chamo de estrofe.
eu tenho aqui como sugestão alguns livros, né? Um livro que eu gosto muito, Desafio, do Pedro Lira, Uma Poética do Amor, um autor cearense, já falecido, que ele traz muito interessante vários sonetos construídos, desconstruídos de forma diferente, e dá para observar as estrofes, os agrupamentos, tá certo? E aí, no nosso slide, podemos observar o exemplo que nós temos, né? O Camões também, que é um autor que eu gosto muito, admiro muito. Alma minha gentil que partiste, tão cedo desta vida, descontente repousa lá no céu eternamente, e vive eu cá na terra sempre triste. E aí, continuando um pouquinho, né? Bora saber o que é estribilho? Bora lá. A aula de hoje é poema, né? A aula de hoje são gêneros fixos, são estruturas mais rígidas, que não tem tanta mudança em relação ao tamanho da estrofe, a tamanho dos versos. E o que é mesmo o estribilho? O estribilho é a repetição regular, né, de um verso. Bora observar aí do Jorge Lima, do nosso poeta, né, brasileiro, né, modernista. Ora se deu que chegou, isso já faz muito tempo, num banquete do meu avô, uma nega bonitinha chamada nega fulô, essa nega fulô, essa nega fulô. Então, toda vida quando repetir, né, um verso, eu chamo de quê? De estribilho. Marília, você está dizendo que nas canções que eu escuto lá na minha casa, que eu escuto comumente no meu fone de ouvido, utilizando, né, o meu celular, naquelas canções que eu escuto, tem estribilho? Sim, tem estribilho. Por isso que a poesia, o poema em si e as canções, pessoal, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. É estranho, eu acho muito estranho quando o aluno diz que não gosta de poema, porque geralmente ele escuta canções, né? E se você colocar música no poema, já é uma canção, né? Então, bora lá, estrutura do texto poético. Bora ver em relação às formas fixas, são as formas que geralmente não mudam. Esse acróstico aqui é a cara daquele aluno, né? Geralmente do ensino fundamental 1, as professoras com muita dedicação, com muito amor, começam a introduzir o texto poético na vida do aluno com acrósticos. Marília, então, o que é acróstico? Acróstico é justamente uma composição feita com algumas letras, né? Bora ler aqui o nosso exemplo em relação às letras iniciais formando o nome de uma pessoa, então de algo. Então, bora observar aqui o acróstico. Amigos são, muitas vezes, irmãos que escolhemos, zelosos eles nos ajudam e dedicam-se por nós, para que nossa relação seja verdadeira e eterna. O iniciozinho de cada parte é justamente o quê? Um acróstico. É o início do nome amizade, e aí ele começa a falar sobre quem são os amigos, os valores, o que é realmente um amigo. Bora saber a definição de acróstico de novo? É o composto de uma estrofe de letras iniciais que formam uma única estrofe, utilizando o início de cada letra, formando uma única unidade, tá certo? Em relação ao haikai, o que é o haikai? Haikai é um poema de origem japonesa, né, composto por estrofe de 3 versos. Então, aquele poeminha curto, em que tem 3 versos. Bora lembrar que versos é aquela linhazinha do poema. Então, ele tem um ritmo muito próprio. Esse ritmo próprio é uma musicalidade que nós chamamos de redondilha menor ou então redondilha maior, que em outra aula nós vamos saber direitinho que essa redondilha maior e menor. Mas só adiantando, bora perceber que redondilha menor são compostos por 5 sílabas poéticas, que aí nós podemos tirar também, pessoal, uma aula para dedicar à contagem de sílabas poéticas, tá bom? Que já é outra aula. Em relação à redondilha maior, são de 7 sílabas poéticas. Marília, você está dizendo que tem o haikai, ele é musical, ele tem um ritmo bem cadenciado, ele é bem ritmado, O haikai, Marília, você está dizendo que ele é feito em 3 versos? Exatamente. O haikai, ele é feito em redondilha maior e menor? Sim. Marília, mas eu não sei o que é redondilha maior e menor. Bora lembrar em relação a 5 sílabas poéticas ou então a 7 sílabas poéticas. Marília, mas complicou, porque eu não estou lembrando o que é redondilha maior, menor e o que é sílabas poéticas.
Não se preocupe que em próximas aulas, futuramente, nós podemos explicar bem direitinho esse assunto. Mas só de início, eu gostaria que vocês lembrassem. Haikai é de origem japonesa. A estrutura dele é bem simples, são só 3 versos, né? E ele é bem rimado, tá bom? E ele é curtinho. Você que está aí, né, já está cansado, a Marília já falou sobre acróstico, já falou sobre haikai, já falou sobre poema. Bora continuar, né? Bora continuar com um exemplo. Observei um lírio, de fato, nem Salomão é tão bem vestido. Olha só o nosso exemplo de haikai, que na verdade quem fez foi Afrânio Peixoto, grande escritor brasileiro. Observei um lírio, de fato, nem Salomão é tão bem visto. Marília, só isso? Não, só isso não. Isso aqui tem uma profundidade, tem uma beleza poética. Tem o quê? Tem todo um sentido que nós podemos estudar em poucas palavras. Uma pessoa que consegue fazer um haikai é uma pessoa que tem uma síntese muito grande, cognitiva, consegue entender e sintetizar tudo. Lembre só, aquele amigo que conta tudo bem rapidinho, em poucas palavras já conta a história toda, tá bom? Então faça um desafio, você que gosta de falar muito e de repente tem que colocar de maneira muito condensada seus pensamentos, um bom exercício é o haikai, tá bom? E continuando em relação ao soneto. O soneto é tudo de bom, porque nós temos alguns grandes poetas que fazem sonetos, né? Que são bem conhecidos em relação à sua autoria, como Camões, né? Vinícius de Moraes também fez sonetos. Aí, quando eu digo Amor é fogo, que arte sem se ver, ferido que dói não se sente, é um exemplo de soneto. Por quê? Porque traz uma estrutura bem fixa entre 2 quartetos e 2 tercetos. Marília, o que é mesmo quarteto e tercetos? Quartetos são compostos por 4 versos, estrofes com 4 versos, e tercetos de 3 versos. Então, observando o soneto de fidelidade, nós podemos também saber bem claro como ocorre a estrutura do soneto, tá bom? Bora lá. Soneto de fidelidade. De tudo a meu amor serei atento antes, com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero viver em cada vão momento, em seu louvor, hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte e a angústia de quem vive, quem sabe a solidão de fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal o posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure, né? Soneto do Vinícius de Moraes, de 1939, que é um exemplo bem clássico dos sonetos, tá certo? E a trova? Marília, eu quero saber o que é trova. Trova também faz parte desse tipo de poema fixo, que tem umas regrinhas, né? E essas regrinhas nós vamos analisar em relação a quê? Trovas, também chamadas de quadras, porque são feitas o quê? Com 4 versos, né? E bora observar que as sílabas poéticas também são musicais. Elas trazem o quê de música. Então, sempre vai aparecer a história da redondilha maior ou então menor. Bora observar as músicas que vocês escutam em casa. Pode buscar a playlist de vocês, escutar e vamos contar as sílabas poéticas. Geralmente, para ter uma musicalidade, são versinhos curtos ou então versinhos um pouquinho longos. E esse longo vai combinar geralmente com 7 sílabas, né? Bora lá observar. Olha aí o exemplo de trova. O amor que teu lado levas, aquele lugar te conduz, que entras coberto de trevas e sais coberto de luz. Amor que teu lado levas, aquele lugar te conduz, que entras coberto de trevas e sais coberto de luz. Nós precisamos analisar não só a cadência musical, mas as palavras escolhidas, o sentido, tá certo? A sintaxe também, né? E aí, nós já falamos de maneira muito simplória, muito humilde, mas muito cuidadosa das estruturas fixas dos poemas. Eu queria só ressaltar que algumas trovas são bem populares. E esse caráter popular, às vezes, nós nem
temos tanta consideração assim, mas pelo contrário, nós temos que observar que são expressões do povo, que pode ser motivo de prova, principalmente prova de vestibular, e em muitas provas do Enem, né, tipo de seleção de vestibular do Enem, traz muitos sonetos e principalmente trovas que podem o quê? Podem mesclar com esse dito popular, com esse jeito popular, esse jeito mais simples, tá bom? Eu não posso deixar de fazer a consideração final dessa aula, trazendo o poeta Castro Alves, né, poeta dos escravos, e também Fernando Pessoa como dica de leitura. São escritores, são poetas que trazem muitas variações em relação a quê? A sua escrita poética, tanto fizeram sonetos como trovas, ou então redondilhas, né? Mas vamos observar também que o Drummond, né, o Carlos Drummond de Andrade, traz uma leitura leve, né, bem contemporânea, que também o aluno pode estudar um pouquinho, num tempo livre, né, dedicando um pouquinho para a nossa literatura, tá bom? Então, a todos um abraço. Quem tiver dúvida, estou aqui para tirar as dúvidas, tá certo, Ana? Alguma observação a mais? Ana? Não, professora, nenhuma dúvida, tudo tranquilo. Então, vamos só fazer uma revisãozinha, né? Bora lá. Uma revisãozinha geral. Acróstico tem a ver com as iniciais de um nome, e esse nome eu vou fazendo o verso, eu vou compondo o verso. Então, se eu coloco o nome Marília, eu coloco o M, o A, o Marília, e vou colocando os versozinhos e formando, tá bom? Haikai, vou sempre lembrar de 3 linhazinhas. Não chamo de linhas, eu chamo de quê? De versos. Então, o Haikai só tem 3 versos. E ele é bem musicado. Então, pode ser redondilha maior ou menor. Em relação ao soneto, o soneto é aquele verso que são bem estruturados em 2 quartetos e 2 tercetos. Enquanto eu sei que também a trova, ela também pode ser chamada de quadrinhas, e as quadrinhas são feitas de 4 versos. Também são bastante rimados, tá bom? Então, já que ninguém tem uma dúvida, eu vou trazer aqui uma sugestão de leitura, Manuel Bandeira, né? Manuel Bandeira, um poeta super importante que geralmente cai na prova do Enem. Ele é bem comum, né? Bem popular em relação às provas do Enem. O Manuel Bandeira, ele fez um poema chamado Bicho. Vi ontem um bicho, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava e nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não é um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, com esse poema, O Bicho, do Manuel Bandeira, encerra a nossa aula, tá certo? Caso vocês tenham nenhuma dúvida, viu, meninos? Ana? Pessoal, enquanto vocês vão colocando as dúvidas aí, eu vou passar o código para quem está assistindo pelo YouTube, tá? O código dessa aula é 8PG03. 8PG03. Marília, nenhuma dúvida? Pode encerrar. Obrigada, então, pessoal, obrigada pela presença de vocês. Obrigada mesmo pelo tempo dedicado aos estudos. Vocês vão saber que no futuro só vocês irão ganhar com isso. E, principalmente, se cuidem, né? Se cuidem que bem próximo estaremos perto, ainda naquela alegria da escola, né? De estudarmos de maneira um pouco mais interativa, tá bom? Então, um abração a todos. Vamos lembrar que nós vivenciamos a Semana Champagnat essa semana e que o nosso fundador amanhã vai completar, em relação ao dia 6 de junho, o aniversário de morte, que é um aniversário que fez com que os irmãos maristas continuassem esse projeto de Champagnat, né? Então, é um dia da gente pensar um pouquinho na nossa escola em relação a quantos benefícios nós temos com a iniciativa de Champagnat, tá bom? Um abraço, pessoal. Até. Ana, ok?